Queridos irmãos, paz e graça, estou lançando agora uma série de vídeos sobre o Reino Milenar de Cristo. Desejo que vocês assistam, sejam abençoados por essa série, que eu achei por bem dividir em 7 vídeos, 7 pequenos vídeos, todos falando sobre o Reino Milenar de Cristo. Entendo que é um assunto que vai trazer alegria e esperança aos nossos corações, tanto mais agora que a igreja e todas as pessoas e todos nós estamos passando por tantas circunstâncias, né, difíceis. Então assistam na sequência, por uma questão de melhor entendimento. Deixe seu like e compartilhe e sejam abençoados. Vamos orar e depois vocês fiquem com os vídeos. Espírito Santo, nós te glorificamos por tua presença no meio de nós. Quero te pedir que tu ilumine, Senhor, o coração de todas as pessoas que irão receber esta mensagem, para que elas sejam abençoadas, Senhor, por tuas revelações e para que a esperança da tua glória possa inundar os corações de todas as pessoas, Senhor, que irão escutar essa mensagem. Que teu nome seja glorificado em nós. Abre os nossos corações, abre nossas mentes e nosso entendimento. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vídeo 1. Então vamos lá. Aguardando o reino de Cristo na terra. Bem, como introdução eu poderia dizer o seguinte, que a obra de Deus consiste em 3 coisas. A criação, a salvação e a restauração. Basicamente, né? Muito mais do que isso. Ninguém conceitua Deus como só conceito. É algo inimaginável, mas vamos aqui, para fim desse estudo, vamos conceituar assim: criação, salvação, tudo um plano, plano da criação, da salvação e da restauração. O plano original, qual foi o plano original de Deus? Quando ele criou o homem, né? Primeiro ele criou o Éden, né? Ele criou todas as coisas. A gente vai lá para Gênesis 1, capítulo 1. E nós vamos ver que Deus criou todas as coisas. E o que foi que ele fez lá? Ele fez um grande jardim. Né? Ele fez um grande jardim e colocou lá. Esse jardim se chamava Éden. Guarda esse nome, porque nós vamos precisar dele lá pro final. Lá ele colocou o homem para dominar sobre a criação. Tá certo? Tudo perfeito. Deus viu que a obra dele era o quê? Era boa. Está lá em Gênesis 1:31, e eu vou acompanhando aqui. Deus viu que a obra era muito boa, a criação dele como um todo, né? E ele foi criando dia após dia, dentro dos 7 dias, também vai aguardando isso aí, que isso aí tem revelação. São 7 dias, que equivale o 7º milênio, que é justamente o que nós vamos tratar agora. O 7º dia da criação tem uma relação com o 7º milênio, isso eu vou explicar mais sucessivamente. Então Deus viu que sua obra era boa. Especialmente a excelência de sua obra, que somos quem? Somos nós, né? Mas o que aconteceu? A antiga serpente influenciou a desobediência de nossos pais, né? E o que aconteceu? Houve a queda, né? A queda de toda a criação, não só a queda do homem, mas a queda de toda a criação. A perda da intimidade do homem com Deus e a morte natural e a morte espiritual. Certo? Nós vamos ver o primeiro texto, que é o Gênesis 6:12, que diz o seguinte: E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então a gente pensa que só foi o homem, né, que ficou corrompido, mas não foi. À medida que o homem pecou, ele contaminou a terra toda. O pecado contamina tudo, né? Mas assim, a gente sabe que os projetos de Deus, está lá em Jó 42:2, né? Os projetos de Deus, eles não podem ser impedidos, né? Eles não morrem, eles não podem ser impedidos, né? Assim que Jó diz em Jó 42:2, né? Sei que tudo podes e que teus propósitos não podem ser impedidos. Então, lógico que tudo que Deus criou era muito bom. O homem pode ter interferido, né? Tentado desmantelar. O homem não. Na verdade, foi a serpente que influenciou o homem. Mas isso não significa que o projeto de Deus foi por água abaixo, não é? Imediatamente, Deus criou um plano para a restauração do homem e da terra, né? Imediatamente a queda, o plano já estava sendo tratado da restauração.
Então, vamos ver o item 2, que é a restauração. Por isso, ele mandou o seu filho, né? O plano era o quê? Era mandar um filho, porque por um pecado, por um homem, né? Entrou o pecado do mundo, que foi Adão, e a restauração, a salvação viria por outro, o segundo Adão, que é Cristo, né? Com o qual recebemos a vida. Está lá em Romanos 5,12, também 5,15 também tem referência, e o 5,17. Porque nós fomos chamados, veja bem, o plano original era que o homem reinasse nesse jardim, nesse grande paraíso. E o chamado para reinar, como era um plano original de Deus, ele não pode ser esquecido, ele não pode ser passado. Ele pode até, no caso, pode até ter sido, digamos, adiado, mas ele não vai deixar de ser executado. Né? Como está lá em Romanos 5,7, fomos chamados para reinar em Cristo. Tá certo? Então, a obra de Cristo objetivou o quê? A obra da restauração. Não só redimiu o homem do pecado, como também toda a criação. Né? Aí isso no caso, juntou, impõe uma obra, uma força-tarefa, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, vamos lá. Então, para a gente entender, veja bem, nós vamos chegar no milênio, mas veja onde tudo começa, né? Como está tudo interligado, né? O trabalho de Deus na criação e na restauração. Então, veja só, Deus fez a criação em 6 dias, né? Gênesis 2, de 1 a 3. A Bíblia diz que no 7º dia ele descansou de toda a obra que fizera. Assim, está dizendo assim, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, ele descansou. No 7º dia, Deus descansou. Guarde que sai que tem revelação para o milênio. No 7º dia, Deus descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Quer dizer, o descanso sabático de Deus, né? O sábado, que é o 7º dia, que tem relação com o 7º milênio, que nós vamos mostrar lá na frente. Aí, Gênesis 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então, veja só, primeira revelação, Deus descansou da obra que fez, a obra da criação, ele descansou no sábado, no 7º dia. Ele não descansou no 7º dia da obra que ele iria fazer. Logicamente, não tem nem lógica, né? A obra da restauração. Porque a obra da restauração, ela começou imediatamente após a queda, como eu já disse. Então, porque eu já vi algumas pessoas falar, que alguns professores, etc. Eu não sei nem se é professor, né? Alguns intérpretes da palavra, que confunde e diz que Deus está descansando da obra que fez até agora. Não é assim. Deus está descansando da obra que ele fez, sim. Da obra que ele fez, sim. Descansou. Mas ele não descansou da obra que está fazendo, que é criando os novos céus e novas terras no céu. E também o plano da salvação, da restauração da terra que está sendo criado. Tudo isso está sendo criado por Deus, pela Trindade Santa. Então, tem de Deus da obra da restauração. O descanso foi da obra da criação, de tudo que ele fez, que está em Gênesis 1, de toda a obra que ele criou. Entendeu? Então é bom a gente desmistificar isso, porque eu já vi pessoas fazendo confusão, dizendo que Deus entrou no seu descanso. Não. Deus entrou no Santo dos Santos. Aliás, Jesus entrou no Santo dos Santos. Está com o Padre, que é do Pai, mas ele trabalha até agora. Isso a gente vai ver agora, veja só. Tem uma passagem que é João 5,17, que é quando Jesus encontra, vai no tanque de Betesda, e ele cura um paralítico dia de sábado. João 5,17.
E ele foi criticado pelos judeus porque curava em dia de sábado. E Jesus responde. Quando ele é criticado pelos judeus, ele responde: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Veja, isso foi quando? Já tinha quase, quando Jesus estava aqui, estava no quarto milênio, né? Em média, quarto milênio. Então, ele ainda estava trabalhando. Meu pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, aquele descanso, é bom não confundir o descanso da criação com o descanso da restauração, porque ele só vai descansar da restauração no milênio, tá certo? Então, por isso Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu depois recomendo essa leitura de João 5,17, a cura do paralítico. Então, também quando Jesus subiu ao céu, após a ressurreição, ele disse, vou lhes preparar um lugar. Então, Jesus está no céu trabalhando, né? Trabalhando efetivamente na Jerusalém, que descerá do céu no final do milênio. Não confundir a restauração de Jerusalém com a cidade que descerá do céu, a cidade santa, a Jerusalém descida do céu, que vai ser depois do milênio. Isso eu vou falar um pouco mais na frente, tá certo? Então, ou seja, haverá um descanso para a obra da restauração, que será no milênio. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Então, como será essa restauração? Primeira coisa que nós precisamos saber é como será essa restauração. E agora nós vamos falar este ponto de como será a restauração. A restauração primeiro será, nós vamos dividir assim, para fins de didática, vamos dividir a restauração dos homens, né? Nós vamos falar um pouco sobre a restauração dos homens, que somos nós, e a restauração, né, da terra, Jerusalém e de toda a terra. Tudo isso faz parte do plano de Deus, tá certo? Então vamos lá. Nós todos sabemos que somos salvos por meio de Cristo, né? Somos salvos sim, pela graça mediante a fé. Tá lá no livro de Romanos, em Romanos fala isso. Todas as cartas falam sobre a salvação pela graça. Mas nós somos salvos sim, só que o nosso corpo ainda não foi restaurado. Nós não recebemos um corpo glorioso, não é? Então, nós estamos ainda a depender dessa restauração do nosso corpo, que acontecerá quando? Quando Jesus voltar e arrebatar a igreja e que nos dará um corpo glorioso, né? Restaurará a nossa carne. Então, vamos ler um texto aqui, né? 1 Coríntios 15, 42 fala que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará um corpo em incorrupção. Não é? Então, no momento em que formos arrebatados, no momento que formos, na verdade, no momento que formos arrebatados, é melhor botar as coisas bem direito. No momento que formos ressuscitados, né? Quando somos chamados por Jesus e ressuscitarmos, automaticamente nós já vamos ter esse revestimento dessa glória e teremos um corpo igual ao de Cristo, né? Um corpo glorioso. Aí diz assim o texto, 1 Coríntios 15, 42. Perceba que fala do corpo, né? Primeiramente, eu botei até aqui um item, né? Naturalmente compreendido, representado pelo primeiro Adão, que era o nosso corpo mortal, transformado em espiritual, a exemplo do último Adão, que é Cristo. Né? Corpo espiritual incorruptível, que não perece, que não tem pecado, diferente de materialidade e imaterialidade. Porque as pessoas podem confundir. É um corpo desmaterializado. Não é isso. Será corpóreo, tem massa. Teremos um corpo glorioso, não um corpo imaterial, sem substância. Tá certo? Então, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Está lá em João 4, 24. Deus é Espírito, né? Se nós teremos um corpo igual a Ele, na nossa essência, nós somos Espírito, né? Nós somos Espírito, temos uma alma e habitamos um corpo.
Mas só que hoje nosso espírito está preso dentro de uma matéria corruptível. O que é que vai acontecer? Vai haver essa transformação, né? Não será um algo espiritual incorpóreo. Isto não tem fundamento bíblico, é bom que todo mundo fique sabendo disso. Teremos a essência de Cristo, assim como Ele é, seremos nós. Eu acho que todos já sabem disso, a gente só fala para fundamentar o estudo, né? 1 Coríntios 15, 50 e 53 diz, e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Porque tudo vai ser puro e restaurado. Não tem pecado em Sião. Não entra pecado, não entra pecador. Certo? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Mas todos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista de imortalidade. Tá certo? E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus, a gente espera por esse dia, né? Está lá em Romanos 15, 1 Coríntios 15. Então veja, Deus tem existência metafísica, que do grego metáfisis, que significa além da física ou além da natureza, além da natureza perecível, né? Por isso falou assim Jesus a Tomé: toque minhas mãos e meu lado. Por quê? Porque se ele não tivesse feito isso, as pessoas iam dizer, não, o que apareceu ali quando ele ressuscitou, né? Não foi ele, foi um espírito, né? Iam facilmente dizer que era um espírito. Então ele fez questão de Tomé, principalmente Tomé, que duvidou, que tocasse para ver que realmente ele tinha corpo. Ele tinha corpo, né? Então é um homem e era Deus. Deus é homem como nós e é Deus como ele mesmo. Ele é Deus como o próprio Deus, o Pai, e como ele, e é homem como nós. Porque tem corpo, mas também tem um corpo glorioso, porque é Deus. Tá certo? Foi um corpo ressurreto, né? Por isso falou assim Jesus: toque minhas mãos e toque meu lado. Então o objetivo dele falar aquilo com Tomé foi para provocar, para que houvesse essa, digamos assim, essa comprovação, né? De que se tratava de uma pessoa com existência física, né? Tá certo? Agora vamos lá, a restauração da terra. Bem, a terra não será, olha, isso aqui é importante demais a gente entender. A terra não será desmaterializada. Ah, porque o mundo vai acabar. Isso está tão tranquilo na palavra que eu até acredito que as pessoas já não fazem mais tanta confusão, né? E se fizer, é uma coisa muito primitiva, né? A terra ela não vai ser desmaterializada, ela vai ser quase destruída por conta das guerras, por conta vai haver um confronto no final, Magedon, mas primeiro vamos ter uma terceira guerra mundial, que vai destruir quase tudo. Então vai ser preciso regenerar a terra. Isso está em todos os textos dos profetas, e a gente vai explorar isso com muita força, tá certo? Então haverá a regeneração de todas as coisas, a transformação. Porque se Jesus vem habitar na terra, logicamente que ele vai habitar numa terra digna dele, né? Primeiro ele restaura, tá certo? Jerusalém será restaurada, e não quer dizer a nova terra de Apocalipse 21, não. Apocalipse 21 só se cumprirá depois do milênio. Tem tanta gente confundindo a descida de Jerusalém, a descida da cidade santa, né? Aquela que foi preparada pelas mãos do Altíssimo, que vai descer do céu como uma noiva, né? Ataviada como uma noiva. Ela descerá do céu no final do milênio, quando Jesus entregar o seu reino ao Pai, não é? Então é bom não confundir isso. A restauração de Jerusalém, onde nós habitaremos em Sião, depois de restaurados, é uma coisa. E a restauração e a descida da Cidade Santa, a Cidade Santa não precisa ser restaurada não, porque ela é toda nova, ela é toda maravilhosa, ela é toda extraordinária. É coisas impensáveis de falar. Se bem que
no livro de Apocalipse tem a descrição dela toda, né? A gente imagina, né? Só imagina, né? Então não existe transformação da cidade celestial que vai descer do céu no final do milênio, tá certo? O que vai ser restaurado é a Jerusalém terrena, prometida a nossos pais, tá certo? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, vamos lá. Deixa eu ver. A terra não vai estar, a terra vai, como eu falei, a terra vai estar destruída por guerra e as consequências da grande tribulação. São sequências de fato, né? Vai haver uma obra, já falei em outros vídeos, da obra do anticristo, né? Que vai guerrear com os santos. Apocalipse 13, 14 fala, eu não sei, não me lembro aqui direito. Mas eu falei sobre os santos vão ser perseguidos e vai haver muita perseguição aos santos. Vai aumentar em extremo até Jesus tirar a igreja da terra. Até Jesus tirar a igreja. Mas enquanto isso, a igreja vai sofrer pelas perseguições do anticristo. Depois vai desencadear guerras. Guerras e guerras. Está lá em Apocalipse 6. A abertura dos selos. Não é? Fazendo apenas um resumo para a gente entender a sequência dos fatos. Apocalipse 6. Apocalipse 6, que fala sobre a abertura dos selos. Não é? Fomes, guerras, pestes. Tudo já começou, né? Lógico. Nós estamos vendo hoje ameaças de guerra, rumores de guerra. Eu já falei muito sobre isso no outro vídeo. Mas quando eu estou falando agora do extremo, deste momento onde Cristo intervirá. Né? Então a terra vai estar extremamente abalada, destruída por guerras e também terremotos, porque a Bíblia fala aqui em terremotos, inclusive um grande terremoto é que vai fazer o divisor de águas para a descida de Cristo, antes da descida de Cristo, que é o 7º selo. Então, quando acontecer isso, as potências do céu serão abaladas, tudo vai estar destruído, então tudo precisa entrar em eixo, né? E no momento em que Jesus tirar a igreja, vai haver o quê? O derramamento da ira de Deus. E o derramamento da ira de Deus não tem nada a ver com a ira do inimigo, não tem nada a ver com a perseguição do inimigo, tem a ver com a tribulação que a igreja vai sofrer pela obra do nosso adversário, do nosso arqui-inimigo, do inimigo de Deus. Uma coisa é a guerra que os homens vão estar lutando aqui, por egoísmo, por luta, influenciado pelo inimigo. E outra coisa é o derramamento da ira de Deus, que é o julgamento dos pecadores. Não é? É quando as taças de Cristo encherem, ele vai derramar a ira dele. Está lá em Apocalipse. Então veja, no derramamento da ira, ele tira a igreja antes do derramamento da ira, antes de sua vinda. E vai haver o quê? Ele vai vir, vai ficar nos ares, toma a igreja para si. Nos ares, ele não pisa a terra, ele tira logo a igreja. Tá certo? Para derramar a ira. Vai haver o confronto de Cristo com o adversário. Ele vai destruir o mal. Vai haver o enfrentamento de Cristo com o mal. É o chamado Armagedon, né? Que vai ser no Vale do Megido. Ele vai pôr os pés em Jerusalém, né? E vai enfrentar. Vamos lá. Mas eu não quero entrar nesse tema aí não, porque não é necessariamente o que nós estamos tratando. Tá certo? Então, a restauração vai desde Jerusalém até o restante da terra, porque lógico que uma terra de proporção inimagináveis, como vai ser essa terceira guerra mundial, é lógico que ela vai destruir Jerusalém primeiramente e depois vai destruir tudo. Vai sair arrasando com tudo, vai ficar tudo arrasado, literalmente arrasado. Mas a terra não vai ser desmaterializada. Né? Então vejamos lá. Jeremias 30:18 diz assim: Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. A cidade será reedificada sob seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. Ou seja, a cidade vai ser reedificada. Por quê? Porque vai estar só um montão de entulho, tá certo? Vou reconstruir, será restaurada a Virgem de Israel. Ainda te edificarei, serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores
as plantarão e comerão como coisas comuns. Ou seja, a gente vai logo estar vendo aquilo, um sinal de que o reino milenar de Cristo, as pessoas vão trabalhar, não é? As pessoas vão plantar vinhas, enfim. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque Jesus vai ficar em Sião, não é? Com a igreja glorificada e todo um reino que o servirá, né? Todo um reino que o servirá, mas eu vou falar sobre isso mais à frente. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Está lá em Jeremias 31, 38. Eu recomendo a leitura de Jeremias, a partir do capítulo 30, de Ezequiel 40 até 48 e do profeta Zacarias, que é perfeito. A gente encerra com Zacarias, tá certo? Então, Zacarias 1,16. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. E o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do seu Cristo, do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Né? Então, um será o rei. Agora a pergunta é: quando será? Né? Vamos ver o que é que os textos, né, nos mostram. Né? Neste texto, Mateus 19, 27 a 29, Jesus fala abertamente em que momento, ele não diz uma data, mas diz em que momento, em que circunstância. Eu já falei para vocês em outros vídeos sobre o tempo de Deus, né, que é diferente do nosso, né? Deus se mobiliza no caso assim, pela uma agenda dele, uma atividade, um projeto dele, então os fatos vão acontecendo naquela agenda, o Kairos de Deus. É muito importante a gente entender isso para poder entender os fatos, profeticamente falando. Então, em que momento? Então, vamos ver esse texto. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então, Jesus responde: em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração, já disse aqui, quando na regeneração, não é? O Filho do Homem se assentará no trono de sua glória. Também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Já tem revelação aqui, não é? E é mais de uma, né? Quando? Na regeneração. Essa regeneração vai acontecer quando? Outros textos já dizem que é na volta dele, quando ele for enfrentar o arqui-inimigo, não é? Então, vai ser naquele momento em que ele ele regenera e se assenta no trono da glória dele, né? E vos assentareis comigo. A igreja vai ter um lugar de privilégio. A igreja vai julgar com Cristo, inclusive as 12 tribos de Israel. Né? Vai ser um sacerdócio santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais na frente. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher e filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará o quê? A vida eterna. Entendeu? Então, vamos ver outro texto aqui. Zacarias 3,7 diz: a igreja, na pessoa dos apóstolos, julgará Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que aqui estão. Eu já vi muitos estudiosos da palavra, né, falar sobre a reconstrução do templo. É maravilhoso isso. Está lá em Ezequiel, deixa eu ver. Ezequiel, só um minuto. Ezequiel 40 a 44. A restauração do templo, né? Porque existia muita dicotomia, não, porque essa restauração do templo estava se referindo ao tempo de Neemias,
na época da destruição de 70 depois de Cristo, quando os babilônios... Não. 70 antes de Cristo, houve a destruição e depois teve outra. Não. Nós estamos falando aqui de uma reconstrução que acontecerá no futuro. É a reconstrução do templo para o milênio. Ezequiel 40 e 44, mas a gente não vai falar agora sobre isso, tá certo? Porque senão ninguém chega lá. Mas vamos lá. Zacarias 7, sim, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, tá vendo? Aqui fazendo menção a que haverá um lugar onde Cristo vai estar, né? Zacarias 3 e 7. Vamos ver aqui, Atos 3, 19, 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venha assim tempo de refrigério na presença do Senhor. E envie ele a Jesus. Veja que a pergunta foi quando, né? Nós estamos estudando ainda o quando, tá certo? Vamos voltar aqui o texto, ó. Quando? Quando será? Né? Nós mostramos aqui que na regeneração e aqui. Outro texto que nos faz ver. E envie ele a Jesus Cristo, né? Que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. O qual convém que o céu mantenha até os tempos da restauração de tudo. Entendeu? Então, quando chegar o tempo da restauração, aí o céu é o poder de Deus, né? Aí Jesus volta para poder estabelecer o seu reino, restaurar e restabelecer o seu reino. É interessante, né? Então, Jesus volta no tempo da restauração. Né? Isso aí não tem mais dúvida, 2 textos são claríssimos. Esse tempo de restauração de todas as coisas foi imaginado por Jesus quando ensinou os apóstolos a orarem o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, perdoai nossas ofensas, venha a nós o teu reino. Ou seja, nós não iremos ao reino dele, lá no céu, o reino do Pai. Jesus vem ao reino dele aqui na terra, venha a nós o teu reino. 2 formas a gente entende, do ponto de vista espiritual, espiritualizando era a vida de Cristo, o reino de Deus já está entre vós, quando ele disse, né? O reino de Deus já está entre vós, isso aí é o reino espiritual de Cristo. Porque não terá um reino natural, físico, quem não tiver primeiro o reino espiritual, que é Cristo reinar no nosso coração, né? Ele ser Senhor da nossa vida. Então, primeiro ele reina no nosso coração, hoje ele está reinando, nós estamos dentro da graça. Ele reina em nosso coração e depois nós reinaremos com ele no reino dele. Venha a nós o teu reino. Tá certo? Então é bom que fique bem claro isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre origem e retorno, do Éden ao Éden. Vamos falar um pouquinho sobre isso.